ou não uma doença instalada nessas pessoas. Porque aí havia o que? O controle. Quando eles chegavam, quando esses escravos e viajantes chegavam em um determinado local, em seu local de destino, eles não iam direto para sua residência. Eles ficavam no lazareto até que fosse observado se ia ter alguma doença, se ia ter algum surgimento de sintomas. Então, essa partezinha aí a gente entende, né? Como eu falei anteriormente, levando para a questão do cenário, do panorama atual, como consequência do coronavírus. Então, nessa época aí, havia o controle do fluxo de pessoas nas cidades, nos locais, nas instituições federativas. Tá certo? Então, já no Brasil Império, né, em 1822 a 1889, tem gente com sono aí já. É difícil, né, gente? A gente tá vendo esses tópicos. É um pouquinho chatinho trabalhar essas questões de datas. Mas o importante é vocês pegarem o ponto principal, o foco principal dos acontecimentos. Então, vocês já têm aqui, vocês já sabem o quê? Que anteriormente as pessoas não tinham conhecimento das doenças, não sabiam que eram causadas por micro-organismos, que havia a questão da quarentena, que a quarentena não é uma novidade, que a quarentena ela já existia, tá certo? Então, esses conhecimentos em que vocês precisam saber, porque a partir daí, quando a gente chegar no SUS, vocês vão entender o porquê que eu digo que o SUS é um sistema bem elaborado, é um sistema universal, é um sistema para todos, tá certo? Então, no Brasil Império, em 1822 a 1889, já surgiu o quê? A era bacteriológica, ou seja, houve uma evolução, certo? Ou seja, houve a descoberta de micro-organismos. Então, a doença tal, ela é causada por isso aqui, certo? Só que também foi o quê? O momento em que surgiu a teoria da unicausalidade. Um único agente para agravo ou doença. Ou seja, todas as doenças iam ser causadas por uma única coisa. Por um único micro-organismo. Certo? Então, no Brasil Império, os pontos importantes foram o quê? O surgimento da era bacteriológica, descoberta dos micro-organismos, que antes não sabiam. Antes de quem era as doenças surgiam por quê? Porque era castigo de Deus, porque era o que a pessoa pecou muito, porque a pessoa merecia. Então não dizia que aquilo ali era porque foi causado por uma bactéria, por um vírus, tá certo? Por um micro-organismo. Então, no momento que é descoberto a questão dos micro-organismos, a questão que existem pequenos seres, pequenos micro-organismos que causam doenças, o que acontece? Começou a questão, foi dado enfoque o que? A prevenção das doenças infecciosas. Então, se eu sei que uma doença é causada por um micro-organismo, eu vou fazer por onde essa doença não se propague. Então, eu vou fazer o que? Prevenção das doenças infecciosas. Então, o ponto importante do Brasil Império foi justamente esse aí, que foram os pontos que eu vi que era importante trazer para vocês, tá certo? Então, no Brasil Império, predominou o quê? A era bacteriológica e a teoria da unicausalidade. Consequentemente, o surgimento, a ampliação de estratégias de prevenção de doenças infecciosas, certo? Então, República Velha, certo? República Velha, gente, ela compreendeu o período de 1889 a 1930, tá certo? Nesse período, o ponto importante que eu destaquei aí foi o que? A questão da medicina higienista. Então,
Antes as doenças eram castigo, antes as doenças eram transmitidas pelo ar, antes havia a questão da quarentena, depois começou o quê? Trabalhar a questão da prevenção das doenças infecciosas, foi descoberto os micro-organismos, foi descoberto que as doenças eram causadas por um único micro-organismo, certo? Então, na República Velha, predominou o quê? A medicina higienista. Então, fez-se necessário o planejamento e a organização das cidades, certo? Através das medidas jurídicas impositivas, notificação de doenças, vacinação obrigatória e vigilância ampla, tá certo? Então, na época da República Velha, um fato marcante, né, foi a questão da revolta da vacina, tá certo? Revolta da vacina. E por que a questão de vigilância, de notificação e de vacinação? Preparar o local, preparar o país para receber. Naquela época, a federação, o país, estava perdendo, o número de pessoas circulantes estava reduzidas. Então, foi o que aconteceu. Os estrangeiros, as pessoas que vinham de fora para o Brasil, estavam com medo. Com medo de entrar no Brasil. Com medo de quê? De adquirir uma doença. Então, o fluxo, imaginamos o quê? Que a questão financeira do país foi ficando complicada. E a gente traz também para a realidade atual, certo? O que chamamos de barreiras sanitárias, né? Foi instituída a barreira sanitária por quê? Para as pessoas não entrarem para trazer doença e nem para poder levar a doença de um local para outro. Então, nessa época aí, os estrangeiros ficavam com receio de entrar no Brasil. Então, surgiu a necessidade de quê? Do planejamento e organização das cidades, através do quê? Do saneamento. Então, precisou o saneamento e a organização. E para a organização das cidades, como eu falei anteriormente, tivemos o quê? O surgimento das medidas jurídicas impositivas, tá certo? Notificação das doenças, tá certo? E um ponto importante que eu falei anteriormente foi a questão da vacinação obrigatória. Então, tem muitos casos de doenças, muitos casos de varíola. Então, foi o que aconteceu. Oswaldo Cruz, né, na época, foi o responsável por orientar profissionais e por estar envolvido na questão da vacinação obrigatória. Então, os profissionais nessa época, eles adentravam nas casas das pessoas e vacinavam as pessoas sem elas quererem. Vacinavam elas, como diz na linguagem popular, à força. Queira que não queira, elas estavam sendo vacinadas, tá certo? Então, isso aí indignou a população. Muitos acreditavam que a vacina era para fazer o mal, que a vacina não era vista com bons olhos, né? Com bons olhos, né? Diferente de hoje, que a população pede por a vacina para o vírus, né? Para o coronavírus, certo? Então, antes a vacina não era bem vista, mas justamente por quê? Porque a população ficou traumatizada com a forma de abordagem que era para tomar essas vacinas. Então, vigilância. Então, a partir daí, foi reforçado mais uma vez a questão de campanhas, de orientações, propaganda, educação sanitária. Então, trabalhar, organizar, preparar o local para que eles estivessem aptos a receber os estrangeiros, aptos na questão de controle de doenças, tá bom? Então, na medicina higienista, outro ponto importante foi a questão da assistência médico-previdenciária, que a gente vai ver mais à frente, que eu deixei um tópicozinho, só para vocês entenderem a quem era oferecido o serviço de saúde antes do SUS.
Então, lá na frente, a gente vai ver essa questão aí da assistência médico-previdenciária, tá bom? Então, peguem o caderninho de vocês e vão anotando o que aconteceu o que aconteceu no processo da evolução das políticas públicas de saúde, tá bom? Então, República Velha, o ponto mais importante foi isso. Brasil Império, isso. Autoritarismo, isso. Aí vocês vão notando de acordo com as palavras de vocês, tá certo? Para poder vocês irem tendo conhecimento, ficando empoderados e empoderados no assunto. Então, na era Vargas, gente, houve o quê? Ela foi de 1930 a 1964. Então, os pontos importantes dessa era foi o quê? A criação do Ministério da Educação e de Saúde. Hoje, a gente vê o quê? Que tem o Ministério da Educação, responsável pelos assuntos relacionados à educação, e o Ministério da Saúde, relacionados especificamente à questão de saúde. Então, nessa época aí, com a criação do Ministério da Educação e da Saúde, os serviços de saúde eram oferecidos apenas para aquelas pessoas que tivessem vínculo previdenciário, tá certo? Então, as pessoas que não tivessem esses vínculos, elas eram consideradas como pré-cidadãos, que eram aquelas pessoas pobres, desempregadas, humildes, que viviam em situação de rua e que tinham empregos informais. Essas pessoas, elas não tinham direito ao serviço de saúde. Elas eram atendidas por casas de misericórdia e instituições filantrópicas, certo? Diferente do que a gente vê hoje. Então, aí a gente já começa a ver o que? Um pouquinho da melhoria na assistência em saúde, né? Porque existiam as casas de misericórdias para atenderem essas pessoas consideradas pré-cidadãos. Quem eram essas pessoas? Os pobres, que viviam em situação de rua, em vulnerabilidades sociais. Então, essas pessoas, elas não tinham direito. Por quê? Porque elas não eram seguradas pela Previdência, certo? Então, houve o que também nessa época? A criação do Ministério da Saúde. Então, foi desvinculado o Ministério da Saúde do Ministério da Educação. Então, aí ficou somente o Ministério da Saúde. Então, a gente vai perceber que houve uma pequena melhora na situação da saúde pública. Uma pequena melhora na questão de assistência em saúde. Tá certo? Então, na época do autoritarismo, né, com a questão do avanço, da melhoria, da desvinculação do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, então a responsabilidade pela saúde ficou sendo somente por uma instituição, por um ministério. Então, tinha a assistência à saúde pública no autoritarismo, que correspondeu a 1964 a 1885. Tinha o atendimento em saúde pública, tinha assistência em saúde pública, porém de baixa qualidade e limitada, tá certo? Então, não era um serviço para todos, não era um serviço amplo para todas as pessoas, eram mais para aquelas pessoas vinculadas à Previdência, tá bom? Então, a partir daí, gente, a partir daí, a gente percebe, né, os pequenos avanços que foram acontecendo. O andar, como a evolução até chegar no dia de hoje, passou por problemas, por adaptações, por planejamentos, tá certo? Então, quando houve a desvinculação do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, que a saúde pública ela se mantinha com baixa qualidade e limitada, focando somente em procedimentos e na doença,
diferente do que a gente vê hoje, que nem a gente já viu lá no comecinho, que tem que focar em tudo, no geral, no que essa saúde, no que faz com que essa saúde ela seja comprometida, tá certo? Então, a gente vê que a partir daí, dessa saúde de baixa qualidade e ilimitada, houve o movimento da reforma sanitária, certo? Mobilizada por pessoas, por profissionais técnicos, figuras públicas, políticas e a principal de todas, os movimentos sociais, diversos movimentos sociais. E foram esses movimentos sociais, né, que surgiram a partir da indignação da população com relação à forma de como a saúde pública estava sendo gerenciada, que teve os ideais da 8ª Conferência de Saúde. Teve o planejamento, viram a necessidade de ter essa conferência, tá certo? Na época do autoritarismo, outro acontecimento importante, que foi em 1978, foi a Conferência de Alma-Ata. E essa conferência, ela trabalhou o quê? A importância, né, da atenção primária à saúde. A importância dessa atenção básica, dessa atenção simples, porém com um contexto amplo, que é justamente aí onde entra vocês, os profissionais, agentes de saúde, tá certo? Então, nessa conferência de Alma-Ata, certo? Foi discutido, foi trabalhada a importância da atenção primária à saúde, tá certo? E também nessa conferência, como teve o destaque da importância da atenção primária à saúde, então já foi se fortalecendo o surgimento de mais debates ainda sobre o tema, sobre os temas, tá certo? Então, foi aí, né, onde em 1986, já na nova república, certo, aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e foi um marco para a história da saúde pública. Leandro, por que foi um marco? Porque pela primeira vez na história houve a participação da sociedade no debate, no contexto, em expressar opiniões de melhorias na questão da saúde pública. Houve a participação da sociedade civil. E foi aí onde foi definido planejado critérios para a criação do SUS. E o ponto que foi mais debatido nesta conferência foi o quê? A saúde como um direito de todos e dever do Estado. Então, a partir daí, pessoal, já começou o quê? A haver os debates mais amplos sobre aquela questão, aquele negócio da saúde ser restrita somente para trabalhadores, onde populações vulneráveis, populações desempregadas, populações em situação de rua, pobres, pessoas sem renda, essas ficavam por fora. Então, nessa 8ª conferência, como quem participou dela foi o meio social, o corpo social que trabalhou essa questão do tema, que vivenciou pessoas que vivenciavam naquela época as dificuldades de não ter um serviço de saúde, quando elas participaram, que levaram em discussão o contexto deles, então foi colocado em pauta e foram debatidos a saúde como direito de todos e dever do Estado. Aí sim começou o primeiro passo, a idealização da instituição do SUS na Constituição. Tá certo? Então, em 1987, no ano seguinte, houve a criação do SUS, Sistema Unificado Descentralizado de Saúde. Então, já teve o quê? O primeiro passo da criação do Sistema Único de Saúde, que especificamente foi trabalhado na 8ª Conferência Nacional de Saúde,
uma vez que debateram o tema saúde como direito de todos e dever do Estado. Então, se eu perguntar em uma das questões da atividade logo após a aula, qual foi a conferência, o que foi debatido nesta conferência para o surgimento do SUS, então tá aí a resposta. Qual a importância da 8ª Conferência Nacional de Saúde? A participação da sociedade civil, ou seja, a participação de pessoas que vivenciavam dificuldades de acesso à saúde, de pessoas revoltadas da forma que a saúde pública estava sendo desenvolvida e chegaram no tema saúde como direito de todos e dever do Estado. Certo? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Já tem gente com sono, né? Mas daqui a pouco termina. Tá bom? Então, só 2 semaninhas e tudo é aprendizado. Tá bom? Vamos em frente. Então, ainda, né, na Nova República, o que acontece? A Constituição Brasileira de 1988, né, como a gente viu as etapas que aconteceram até aqui, até o momento que a gente está vendo da Nova República, o ponto de destaque foi o que? A Constituição Brasileira de 1988, que a gente percebeu o quê? Que ela, diferentemente do que acontecia, em 1988, a Constituição Brasileira ela preocupou-se com a cidadania do povo brasileiro e se refere diretamente aos direitos sociais, como direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer e à aprendizagem. Lembra? Então aí já começou o quê? A valorização do cidadão como um ser integral. A valorização de um cidadão não só como um cidadão que tivesse uma fonte de renda, que tivesse um emprego, mas um cidadão passou a ser visto como um ser integral. Como um ser com necessidade de educação, de saúde, de trabalho. Por quê? Porque foi começar a entender, né, que a saúde não estava condicionada somente a uma doença, mas que tinha muita coisa envolvida ao redor, né, em volta do processar a doença de um paciente, de uma pessoa, de um usuário, de um ator social. Então, a partir daí, houve o quê? A institucionalização do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o sistema vigente atualmente. Tá certo? Então, com a Constituição de 1988, quando foi inserida a questão do SUS, então ela trabalhou, como eu falei, não só a questão de saúde, ela trabalhou também a questão da Seguridade Social. Antes era só o quê? Seguridade Social. Antes só quem tinha direito à saúde era quem? Trabalhadores vinculados à Previdência. Então tinha direito à saúde pública de qualidade. Qualidade para eles conceituada na época deles, né? Diferente de qualidade assim, gente, naquela época, quando a gente leva em consideração aquelas pessoas que não tinham um emprego, aquelas pessoas que eram consideradas pré-cidadãos, tá certo? Então, na Constituição Federal vai ter 5 artigos que vai falar da questão da saúde e 2 artigos que vai falar da Seguridade Social. Certo? Então, se vocês pegarem a Constituição Federal, vocês vão abrir o artigo 194 e 195 e vão ver que vai falar de Seguridade Social. Certo? Questão do SUS vai ser do artigo 196 a 200. Certo? O 196 vai falar do conceito ampliado de saúde, que foi o que a gente já viu anteriormente. Leandro, mas tu antes de falar do SUS, tu já começou falando de um conceito ampliado de saúde, tu já foi falando começando do final, porque se o artigo 196 fala do conceito ampliado de saúde, por que tu não deixou para falar agora? Porque eu falei do conceito de doença.
e precisava se falar do conceito ampliado de saúde. Então, tudo fica mais fácil vocês entenderem quando vocês chegam aqui nessa parte. Então, o artigo 196 falou justamente aquele conceito ampliado de saúde que foi falado anteriormente, que vai ser além de uma doença, vai ser além de ter ou não uma doença, que envolve o bem-estar biopsicossocial do usuário, do ator social, do paciente. Tá certo, gente? Tudo bem até aqui? Então, o artigo 197 vai falar de ações e serviços de saúde. O artigo 198 vai falar sobre os princípios e diretrizes do SUS, que a gente vai ver esse artigo, certo? O artigo 199, que vai falar da assistência à saúde na iniciativa privada. Leandro, como assim assistência à saúde na iniciativa privada? SUS não é um serviço público? Sim, o SUS é um serviço público, mas o serviço privado ele pode participar do SUS de maneira complementar. Tá certo? Então, tem a participação do serviço privado no SUS? Tem, Leandro, tem sim. Ela vai participar de forma complementar. O artigo 197, a gente vai ver no decorrer do curso, tá certo? Que vai ser as ações de serviço de saúde, que a gente vai conseguir perceber. Em cada aula a gente vai ver e conseguir perceber essa questão, tá bom? Os princípios e diretrizes do SUS a gente vai ver posteriormente e as competências do SUS também. Certo, gente? Tá já acabando. Vamos ter calma, vamos prestar atenção, vamos fazer as anotações e daqui a pouco tem atividade. Só vão dormir hoje quando fizerem a atividadezinha. Beleza? Então, lembram, gente, que eu falei para vocês na questão da evolução da medicina previdenciária, que eu falei anteriormente, que eu disse, gente, eu vou falar mais na frente disso aqui, específico, de maneira específica, tá certo? Então, o que acontece? Sabe-se que anteriormente, né, como a gente já viu, o serviço de saúde era oferecido especificamente para trabalhadores que eram vinculados à Previdência Social. Tá certo? Então, em 1923, tinha o quê? As CAPs, que eram as Caixas de Aposentadoria e Pensões. Então, as CAPs, gente, ela era destinadas para trabalhadores de empresas. Ou seja, era como se fosse uma modalidade de previdência, como se fosse um banco, como se fosse uma modalidade daquela pessoa ter direito à sua saúde. Então, essas CAPs, elas eram financiadas apenas pelos empregados e empregadores. Então, os empregados e empregadores, eles contribuíram e assim as empresas e os seus funcionários, elas tinham direito aos serviços, tá certo? Em 1933, essas CAPs, elas foram substituídas pelo quê? Institutos de aposentadorias e pensões. Então, ao invés de ser destinado para trabalhadores de determinadas empresas, elas eram apenas para trabalhadores de determinadas categorias profissionais. Então, nas CAPs, trabalhadores de empresas. Então, a gente vai imaginar empresa A, empresa B, empresa C. Elas tinham direito aos serviços, certo? Então, os empregados e empregadores, no caso das empresas, que financiavam os serviços, tá certo? Em 1933, já foi diferente. Já era destinada para categorias profissionais. Então, estou levando no panorama atual, né? Agentes de saúde, agentes de endemias, tá certo? Então, não era mais determinadas empresas que pegavam os profissionais trabalhadores dali. E aí já começou o quê? Já entrou o quê? A participação do governo na contribuição, no financiamento. Então, antes que era financiada, os serviços era financiado por empregados e empregadores, nos institutos de aposentadorias e pensões,
passou a ser financiado pelos empregados, empregadores e pelo governo. Tá certo? Aí em 1966, né, e 1977, prevaleceu o quê? Houve o quê? O surgimento do Instituto Nacional da Previdência Social, né, que no ano seguinte passou a ser o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, onde o serviço de saúde passou a ser ofertado para todos os trabalhadores. Então, nas CAPs, eram o quê? Os serviços de saúde eram ofertados apenas para trabalhadores de determinadas empresas, de empresas distintas, e eram financiados, o serviço era financiado por empregados e empresas empregadoras, tá certo? Em 1933, com os institutos de aposentadoria e pensões, o serviço de saúde passou a ser destinado para determinadas categorias profissionais. E quem financiavam? Trabalhadores e empresa empregadora. Tá certo? Em 1966 e 1977, tá certo? Continuou apenas a mudança dos nomes, eram para todos os trabalhadores, independente de empresa A, independente de categoria profissional. Então, os serviços eram oferecidos para todos os trabalhadores. Por quê? Porque aí já tinha também a participação mais ativa do governo. Então, quem financiava os serviços eram empregados, empregadores e o governo. Certo? Só para vocês entenderem quem era, quem recebia, como era que o serviço era repassado, o serviço de saúde, tá certo? E em 1988, como a gente viu anteriormente, houve o quê? O Sistema Único de Saúde. Aí sim, o sistema de saúde, o serviço de saúde passou a ser universal. Então, todos os cidadãos, lembre anteriormente, saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, não tem essa questão de empresa, de trabalhador, de funcionário tal, de determinada categoria profissional. Não. Aquela fragmentação que havia, ela foi modificada a partir do surgimento da instituição da criação e instituição do Sistema Único de Saúde. Então, até agora, gente, vocês conseguem entender, né? Começam a perceber a importância do Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, uma forma importante de reorganização do modelo assistencial em saúde, da distribuição dos serviços de saúde, tá certo? Então, a Constituição Federal é a lei maior de um país, superior a todas as outras leis, certo? Então, o que é colocado aí na Constituição Federal tem que ser executada. Então, não é qualquer coisinha que é colocada aí. Então, a gente vê o quê? A imensidão, o tamanho e a importância do Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, aí, anteriormente, a assistência médica estava a cargo de instituições previdenciárias, ficando restrita às pessoas que contribuíssem com a Previdência Social. Lembra das que a gente falou? CAPS, IAPS, INPS e INAMPS, que a gente viu agora, pronto. Somente as pessoas que eram vinculadas a essas instituições tinham direito à assistência médica. Os demais eram atendidos apenas em serviços filantrópicos. Quem eram os demais? Aquelas pessoas que eu falei anteriormente. Os pré-cidadãos. Aquelas pessoas desempregadas. Pessoas com trabalhos informais. Então, essas aí não tinham direito à saúde. Por quê? Porque elas não eram vinculadas à Previdência Social. Então, com o SUS, com a instituição, a criação do SUS, o serviço de saúde passou a ser oferecido para todos. Certo? Então, houve o que? A valorização do cidadão.
a valorização do ator social, a valorização do indivíduo, certo? Estão entendendo, gente? Ainda tá cedo, já tem gente caindo de sono aí, viu? Vamos acordar, que agora que tá começando, certo? Então, agora, gente, a gente vai ver o que falei anteriormente, né? A gente vai ver os princípios e diretrizes do SUS, que está onde? No artigo 198 da Constituição Federal. Então, os princípios doutrinários do SUS são 3. Lembrando, gente, que esses princípios, eles devem sempre ser respeitados. E é a partir de agora que vocês vão conseguir entender de forma básica e breve como é que funciona o SUS. Tá certo? Então, 3 princípios: universalidade, saúde, direito de todos, equidade, diminuir as desigualdades, e integralidade. O SUS deve se organizar de forma que garanta a oferta necessária aos indivíduos. Lembra? Então quer dizer que tu vai ler esse slide com esse conceito bem curtinho e ficou por isso mesmo. Lembra? Eu não consegui entender universalidade. Gente, o princípio da universalidade do SUS vai dizer que saúde é um direito de todos, independente de raça, independente de